Boa noite, pessoal. Eu estou aqui mais uma vez para falar sobre insuficiência cardíaca congestiva. E agora nesse vídeo a gente vou falar um pouco para vocês sobre o remodelamento cardíaco. Nessa figura a gente tem a foto de um homem que ao lado direito dele ele está puxando o coração e do lado esquerdo ele está puxando o cérebro, o encéfalo e aqui parte da medula, né? O sistema nervoso central. Essa figura é proposital por quê? Porque o sistema neurohormonal, que é regulado pelo cérebro, ele vai remodelar as funções cardíacas, ok? Então vamos lá, o remodelamento cardíaco, né? Ele pode fazer uma ação deletéria no sistema neurohormonal, né? Porque esse sistema neurohormonal a gente vai ver mais tarde que ao mesmo tempo ele faz com que o coração fique compensado, ele passa a exercer uma função deletéria sobre suas próprias funções, né? Vamos dizer assim, entre aspas. O reconhecimento da existência deste fenômeno mudou totalmente a forma de pensar no tratamento da insuficiência cardíaca. Por quê? Vamos botar um exemplo aqui. Eu tenho aqui em cima eu tenho um coração alegre e aqui embaixo eu tenho um coração triste, chorando. Por quê? Esses mediadores neurohormonais, que é o sistema adrenérgico que vai liberar adrenalina, noradrenalina, dopamina e o sistema renina, angiotensina, aldosterona, que vai regular a volemia dos vasos sanguíneos. Ao mesmo tempo que esses mediadores ele deixa o coração compensado, ele exerce uma função deletéria nos miócitos do próprio coração. Então isso é que a gente chama de remodelamento cardíaco, ok? Mas como é que tudo isso ocorre? Exemplo aqui, eu tenho os barroreceptores, aqui eu exemplifiquei os barroreceptores aórticos. Quando o débito cardíaco ele baixa, ele cai, eu tenho uma queda no débito cardíaco, esses barroreceptores aórticos, eles sentem a queda eles sentem a queda do débito cardíaco, né? E estimula o aumento do tônus adrenérgico, fazendo com que libere mais noradrenalina, que por sua vez essa noradrenalina vai estimular a liberação de renina. Aí o que é que a renina faz? Vamos lá, relembrar. A renina transforma angiotensinogênio em angiotensina 1. E a angiotensina 1, pela ECA, que é a enzima conversora de angiotensina, que é fabricada nos pulmões, ela transforma a angiotensina 1 em angiotensina 2, que a angiotensina 2 a gente sabe, ela tem a função de vasoconstrição, ok? Observação, a hipoperfusão renal, ou seja, a não chegada adequada de sangue na arteríola aferente do nefro, é o principal estímulo para a ativação do sistema renina, angiotensina, aldosterona, porque a mácula densa ela vai detectar a contração de sódio, fazendo ou não uma absorção hídrica e salina. Não esquecer, lembrar, a angiotensina ela tem a capacidade de estimular a produção, quando eu falo angiotensina, é angiotensina 2, estimular a produção ou inibir a recaptação da noradrenalina. Se ela estimula a produção da noradrenalina, ela vai estimular a liberação de renina, vai estimular a vasoconstricção. Se ela inibe a recaptação da noradrenalina, ela está fazendo o efeito oposto, né? Depende do caso em que a gente esteja analisando. Vamos relembrar. A noradrenalina ela vai agir sobre os receptores alfa-1 e beta-1, desencadeando a injúria do miócito, que a gente chama de efeito miocardiotóxico das catecolaminas. As catecolaminas são 3 tipos de aminas, duas primárias e uma secundária, que a gente já viu, que é a noradrenalina, a adrenalina e a dopamina. Essas catecolaminas elas vão fazer com que os miócitos tornem-se alongados e com isso eles vão se tornar hipofuncionantes, podendo evoluir para uma apoptose, que é uma morte celular
programada, ok? Como consequência, o número de receptores beta-adrenérgicos será reduzida na insuficiência cardíaca avançada. Por quê? Na insuficiência cardíaca avançada, o coração já está com dificuldade para poder bombear o sangue para a aorta, no caso do ventrículo esquerdo, né? Então, se eu diminuir o número desses receptores beta-adrenérgicos que vão fazer uma vasoconstricção, esse efeito cardiotóxico dos miócitos, ele está diminuindo, né? Fazendo com que o coração ele tenha uma vida útil maior, a grosso modo dizendo, ok? A angiotensina 2 ela vai agir sobre os receptores AT1, que vai produzir a apoptose do miócito, proliferação de fibroblastos, vai ficar fibroso o tecido, e a liberação de local de noradrenalina e da própria angiotensina. Olha só, liberar no próprio local, no próprio músculo, noradrenalina, né? E a própria angiotensina não é nada bom para o músculo cardíaco. Então a gente está vendo aqui que o sistema neurohumoral, que ele ao mesmo tempo ele deixa o coração compensado, ele faz essa cardiotoxicidade para o músculo cardíaco, né? Isso que chama de remodelamento cardíaco. E terceira, a aldosterona, ela age sobre os receptores citoplasmáticos, levando a uma proliferação de fibroblastos e também aumentando a hipertensão arterial sistêmica, porque a aldosterona ela induz a absorção hidrossalina, ok? Então vamos lá. Não esqueça do principal, que é a alteração na forma e função do miócito, sua degeneração e a fibrose intersticial resultam também no que a gente chama de remodelamento cardíaco. Mas eu tenho 3 classes de drogas que são capazes de influir positivamente na história natural da insuficiência cardíaca sistólica e de baixo débito, que é o que ocorre na maioria dos casos. Como é que essas drogas vão influenciar? Inibindo a ativação neurohormonal. Ok? Inibindo a ativação neurohormonal, o coração que esteja com insuficiente, né? O paciente que esteja com a insuficiência cardíaca, ele vai ter um prognóstico melhor se não é nem prognóstico, perdão. Eu posso inibir essa ativação neurohormonal através dessas 3 classes de medicamentos, que é os inibidores da ECA, os beta-bloqueadores e os antagonistas da aldosterona. Inibidor da ECA eu tenho, por exemplo, captopril, enalapril, e os beta-bloqueadores eu tenho o propanolol e o atenolol. Mas mudando um pouco de assunto, a gente já falou muito de pré-carga, que, relembrando, é a pressão que o sangue vai fazer na parede do ventrículo no volume diastólico final. Vamos falar um pouco de pós-carga também, que é bastante importante. A pós-carga nada mais é do que a dificuldade imposta ao esvaziamento ventricular. É como se tivesse uma força, né? É como se você, por exemplo, estivesse tentando abrir uma porta e outra pessoa estivesse empurrando. Essa outra pessoa que está empurrando para você não abrir a porta é que é a pós-carga, é o mesmo jeito. Ela se expressa na tensão da parede miocárdica durante a sístole, ok? Essa pós-carga, o aumento da pós-carga, vai ter como consequência a redução do débito sistólico, ou seja, quanto maior essa pós-carga, menor vai ser o débito sistólico, e ela vai elevar o consumo de oxigênio pelo miocárdio, ok? Observação, tudo que dificulta a ejeção ventricular, comparando, tudo que vai dificultar eu abrir a porta, né, vai fazer parte da pós-carga. Coloquei aqui um exemplo. Eu tenho um vaso de calibre normal, um vaso em vasoconstrição e um vaso com vasodilatação. Eu posso dizer que o vaso com vasoconstrição ele vai ter uma pós-carga maior e o com vasodilatação ele vai ter uma pós-carga menor. Lembrando também que o que é que faz aumentar a pós-carga também? A impedância aórtica por calcificação
e a estenose da válvula aórtica também podem aumentar após carga. Vamos falar um pouco agora de lei de Laplace. Essa aqui, que o estresse ventricular do miocárdio é diretamente proporcional à pressão, né, que o sangue está fazendo sobre as artérias, diretamente proporcional ao raio da cavidade intracavitária e inversamente proporcional à espessura aqui do ventrículo. Portanto, na fase sintomática do ventrículo, da insuficiência cardíaca, que é aquela dispneia, ortopneia, dispneia paroxística noturna, congestão pulmonar, edema de membros inferiores, ascite, hepatomegalia. O ventrículo trabalha com pós-carga elevada devido a 3 fatores. A vasoconstrição arterial periférica, a gente viu que a vasoconstrição no slide passado ela eleva a pós-carga. A retenção hídrica, levando ao aumento do volume diastólico ventricular. E o remodelamento cardíaco, ou seja, maior a relação, esse raio aqui do ventrículo sobre a parede do ventrículo, ok? A redução medicamentosa da pós-carga exerce efeito benéfico sobre a performance cardíaca, ou seja, aqueles 3 tipos de classe de medicação, beta-bloqueador, antagonista da aldosterona e inibidores da ECA, eles todos vão diminuir a pós-carga, aumentando assim a performance cardíaca, ok? Então, por enquanto é isso, obrigado. Vamos para o último vídeo. Eu vou falar sobre o exame físico e as manifestações clínicas na insuficiência cardíaca e depois de sopro sistólico. Obrigado.